Eu não preciso falar que é o Andreas Kisser, né, velho? Quem que é o Andreas Kisser, né? Por favor. Tem vídeo no canal, é só você dar uma olhada. Quem é esse brabo aqui? Sabia que o Andreas Kisser queria ser goleiro? Pois é, e o pai queria que ele fosse pro exército, vai vendo. Ainda bem que nada disso deu certo, ele acabou virando aí o guitarrista da maior banda do Brasil, e digo mais, hein, uma das mais influentes do Isso é verdade. mundo. Hoje, a história de Andreas Kisser do Sepultura, no Cada Caso, um Caos. Fizeram show na Indonésia, mano. Qual banda brasileira que faz show na Indonésia? Andreas Rudolf Kisser nasceu no dia 24 de agosto de 68 em São Bernardo, São Paulo. Já a família veio lá das Europa, o pai era alemão, a mãe eslovena. Ela veio para o Brasil com os pais no final dos anos 40, bem pequenininha ainda, a certidão de nascimento, para você ter uma Essa cara ideia, dele. tem lá o carimbo com a suástica nazista, porque ela nasceu meses antes da Segunda Guerra terminar. O Andreas cresceu no meio ali de uma enorme mistura musical, né, ouvindo de um tudo com a família, tinha desde Beatles e Bee Gees, né, passando por Clara Nunes, Martinho da Vila, Elis Regina, e aí tinha uns Beethoven ali, uns Mozart, até Tonico Tinoco. Assim. As misturas que dá certo, velho. Piano, super musical a família. A mãe acordeon e o avô cantava assim igual que nem um canarinho, além de apavorar na viola. Já ele tinha uma outra paixão, futebol. São Paulino, daqueles vermelho e branco, não é nem roxo, desde moleque. Viu o tricolor jogar não, ele é doente. pela primeira vez quando tinha 7 aninhos, e desde então falou, ele é igual nós com o Corinthians. Goleiro. Aliás, parabéns, hein, Andreas, pela Copa do Brasil aí. Até que num belo domingo tava lá o Andreas assistindo o Fantástico, comendo bolinho de chuva, quando entra um comercial do show do Alice Cooper em São Paulo. A cara pintada ali, aquela cobra no pescoço, toda aquela atmosfera sinistra que você tá vendo aí, ó, impactaram o pequeno Andreas. Com 12 anos, ele resolveu abraçar o lado musical da família. Quando eu falo, eu falo isso várias vezes, é o metal que te escolhe, não é você que escolhe o metal, velho. O metal, ele te abraça, velho, ele fala assim, não, é você, mano, você. Não quero isso não, você vai, entendeu? E já era, não tem muito o que fazer, não. Começou a arranhar os primeiros acordes no violão da avó, que ele tem guardado, inclusive, até hoje, da hora, né? Mas a virada de chave definitiva veio uns anos depois, durante um show do Kiss, em 83, no Morumbi. Ver os caras ali com aquela tinta na cara, né, tocando no estádio do time do coração dele. O Andreas falou que foi insano, que mudou a vida dele, e é por causa disso que ele tá até hoje aí na música. Quem não curtia muito essa ideia era o pai, que queria a carreira militar pro filho, né? Apesar disso, ele foi o primeiro aí ver o Andreas tocar na escola com a primeira banda Esfinge. Só que ele, por 86, tomou uma bomba, mudou de escola e a banda acabou. Tudo ao mesmo tempo, assim, mal sabia que os deuses do metal estavam planejando. No mesmo ano, o Andreas colou no show de uma bandinha aí de BH, Sepultura, um nome assim, né? E aí conheceu uns meninos. Se não fosse o Andreas, o Sepultura nunca teria chegado no topo, na verdade é essa. Pouco menos de um mês, assim, tava lá o Andreas passando suas férias com os caras em Minas Gerais, acompanhando os ensaios, enfim, tava naquele lifestyle dos caras. Entre um som e outro, ele pegava a guitarra, metia umas jams com o Igor, e isso veio bem a calhar quando o Jairo, né, então guitarrista do Sepultura, acabou saindo umas semanas depois. Mas lembra aquela história que os deuses do metal estavam ali, ó, só de olho com a luneta? Pois é. É cravada, então, a formação clássica do Sepultura com o lançamento do brutal Esquizofrenia de 1987, que eu tenho até hoje em vinil. O Andreas não só encaixou como uma peça de Lego ali na banda, como elevou o nível da brincadeira com toda a sua pegada técnica. Eu lembro dele numa entrevista do Jô também, sei lá, 1812. Foi tão legal, no Serginho Gross. 1812. E eles exploravam um lado mais melódico ali, né? Daquela brutalidade. Nessa época, tomavam direto ali da fonte do thrash, né? Do thrash metal gringo, mas isso mudou com força depois da primeira turnê internacional deles, onde eles perceberam que quase ninguém lá de fora conhecia o Brasil de verdade, assim, né? Era aquele estereótipo, nada a ver, que a gente vive no meio do mato, macaquinho no ombro, né? Ossinho no cabelo, pra fazer um peixinho na fogueira, e por aí vai. Foi nessas que eles resolveram incorporar mais da riquíssima cultura brasileira ao próprio som, passando então pelo, meu Deus, que disco, a Rise de 91, que eu tenho um autógrafo do Andreas, o absurdo Chaos Audio. O Andreas foi entrando numas de fugir do estilo Malmsteen, né, cheio de arpejos, para focar mais nesse aspecto percussivo que a música brasileira traz. O grunge também influenciou. Eu ia falar isso, foi o grunge, velho, ele deixou de fazer arpejo pra começar a fazer um negócio mais do grunge. Os solos do Chaos AD e do Roots são solos que eles são bem diretos, eles se conectam com a música, entendeu? Por exemplo, se você vai ouvir Malmsteen, só
Você já sabe, tá ligado? Os solos do André Kisser, você nunca sabe o que esperar, velho. Dessa Acho que isso que é simplicidade mais legal. visceral, né? E das harmonias dissonantes. Aos poucos, ele foi se interessando muito mais pela musicalidade do que pela técnica extrema ali. Foi com essa mentalidade que ele, os caras do Sepultura, fizeram aquele laboratório nas aldeias chavantes, né? Pra compor o icônico Roots de 96. Como muito bem dito pelo nosso amigo querido João Gordo, que também tá por aqui. Inclusive, ele assistiu o episódio do Cada Caso um Caos com o Andrés na casa dele. Ah, eles são demais. Bom, eles ficaram ali um pelinho de distância para se tornar o novo Metallica. Não só fizeram pota sucesso, como se tornaram referência para geral do mundo. O problema é que sabe o que faltou pro Sepultura chegar no Metallica? Faltou uma pessoa neutra no rolê. Uma pessoa neutra. Faltou o empresário da Roadrunner lá e falar assim: não, calma. Vamos conversar. Vai ali, depois conversa. Só faltou isso, entendeu? Porque, por exemplo, se tivesse o Roots e tivesse um outro disco, eles iam separar. Não ia, tá ligado? Numa outra linha temporal, isso ia acontecer. Junto com o sucesso, aumentou a pressão ali, né, do Sepultura, até que tudo estourou naquela famosa e até hoje comentada separação. Ver o sonho ali, né, caindo, já era difícil. Agora, a volta por cima foi mais ainda. É porque o que eles fizeram, eu tô muito em cima, o que eles fizeram, velho, mano, é assim, pra época foi muito surreal, entendeu? Porque não tinha nenhuma rede social, não tinha YouTube, não tinha nada, mano, entendeu? Tanto que um dos primeiros vídeos que eu vi do YouTube foi de Sepultura. Mas quem colocou aquele vídeo é fã, entendeu? Antes não tinha isso, tá ligado? Antes ficava meio ficava hiper nichado. E eles estouraram essa bolha, mano. Estouraram a bolha. É inacreditável que foi feito, que também foi jogado fora. É por isso que causa comoção. No processo, o Andrés perdeu a casa dele nos Estados Unidos, tentou abrir uma casa de show em São Paulo, que acabou flopando e perdeu uma grana, assim, louca. Ele contou no podcast do Jean Dolabella, que também nasce outro cara super ultra gente fina, que não tinha dinheiro, assim, nem pra gasolina. Isso pouquíssimo tempo depois de lotar arenas em volta do mundo. Sabe coisa que a gente não imagina? Exato. Mas acontece com os artistas tudo. Gravaram umas demos com ele na voz, mas o mano da gravadora não curtiu e suspendeu o contrato. A situação só foi dando uma melhorada mesmo ali quando o monstro, outra gente fina, o Derek Green, entrou pra banda depois de uma extensa peneira com vários vocalistas, sendo um deles o Chuck Billy do Testament. Lembra do Testament? Coisa mais linda. Mas eles foram massacrados por essa escolha, além da chuva de comentários racistas, assim, que lamentavelmente ainda rola nos shows da banda. Até hoje tem, velho. Até hoje tem, entendeu? Como é que o cara falou nesse show aqui, ó? Nesse daqui que tá tem mais disco do que amor. Ele falou que ele fazia saudação nazista lá e falava que não admitia que o negro pudesse ser vocalista de Sepultura. Aí ele foi devidamente agraciado pelo carinho da torcida, né? Vocês entenderam? E foi expulso. Foi expulso do show. Mas falaram que deram um salve nele, tá ligado? Mano, eu não entendo isso, velho. Eu não entendo isso. Os caras, eles são muito aficionados. É uma obsessão. Eu acho que a gente vive numa epidemia de obsessão, velho. Não tem outra explicação, velho. A gente não deixa as coisas passarem. Eu não sei explicar, velho. É inacreditável um negócio desse. É surreal. Com o tempo eles foram reconquistando pois espaço, é surreal, depois de lançar vários álbuns de peso, como Kairos, Machine Messiah, sensacional e maravilhoso, e o Quadra. Futuro clássico, que é o Quadra de Futuro 2020. Não, é clássico. Se consolidaram mais uma vez na cena como os gigantes que são, né, retomando esse posto que eles nunca deveriam ter deixado. E eu tenho muito orgulho de dizer que o Andrés é meu amigo há muitos anos, foi na maternidade quando meu filho nasceu. A Paty disse que ele fez questão de entrar na loja e escolher pessoalmente a roupinha que ele deu de presente. É a pessoa que eu mais tenho fotos, assim, porque eu sou muito fã, amiga, mas muito fã, e eu lembro muito dos shows do Sepultura nos anos 90, eu ficava sempre na frente ali do Andrés, eu sabia onde que ele se posicionava, e ficava lá pirando, cantando tudo, e, nossa, eu ficava louca que ele tinha um adesivo do Red Hot na guitarra, e naquela época o Red Hot não era uma banda conhecida, só a galera mais ruas ali, ó, a gente é muito tretas. E vou te falar, é um dos artistas mais gente fina do mundo. Bom, infelizmente ele teve que se afastar dos corres do Sepultura, né, no ano passado, depois que o estado de saúde da esposa, ser humano genial, altruísta, falamos aqui na live, né,
piorou bastante o quadro dela. E ela também, eu lembro muito as nossas conversas, assim, de DMs, né? Ela sempre pensando no outro, né? Muitas vezes ela me mandava mensagem falando, você tem aí mais alguma coisa do Nuno que não usa mais? Nuno, meu filho, né? Que é desenhista. E aí, tem. Daí fazia um catadão e ela levava para doação e sempre trabalhou muito com esse universo do câncer por conta de familiares que passaram por isso também. Enfim, uma mulher, assim, fora da curva. Apesar desse baque terrível que foi a morte da Paty, o Andrés conta que passou a ressignificar a morte. Calma aí. A morte educa, dá mais sentido à vida, dia a dia, ao dia a dia, ao presente. Você não vai esperar amanhã para dar um abraço, isso é verdade? Depois disso, para ele a morte educa, dá mais sentido à vida, né? Ao dia a dia e ao presente. Você não vai esperar amanhã para dar um abraço, falar um eu te amo para uma pessoa importante. Palavras dele, e concordo total. É nessa ideia que ele encabeça o movimento Mãe Trícia, em homenagem à esposa, né? O objetivo é abrir esse diálogo sobre a morte, que ainda é um tabu gigante, Nossa, né? total, velho. No mundo todo. O Andrés é nosso orgulho nacional, uma verdadeira lenda viva aí das 6 cordas, carrega aquela capivara invejável, além do Sepultura, tem seus trabalhos solo, arrebenta com De La Terra, trampa com trilha sonora, tem o programa na Rádio Rock, a gente trabalha junto desde a época que a rádio voltou, ele já estava lá, foi assim, o primeiro contratado a fazer um programa na rádio, e continua, isso eu tô falando de 2012, ele tá até hoje lá. Já fez um som com uma cacetada de jogador caro, assim, Biohazard, Korn, Ratos, Anthrax, só pra dizer alguns, né, porque a lista Tocou com gigante. Metallica, Continua velho. estudando violão todo dia, é o rei do Pilates, achei tão legal, está sem beber há anos, além de não ter mais ressaca e economizar uma grana linda, melhorou também a sua relação com geral, principalmente com ele mesmo, né, que é o que importa mais, né, a gente é aquela história do oxigênio. Mano, é aquilo que a gente fala aqui na live. A pessoa que mais te sabota é você mesmo, mano. É a luta com... A gente acha, pô, aquela pessoa é meu inimigo, aquela pessoa é meu inimigo. Não, o pior inimigo é você mesmo, mano. É impressionante, velho. Isso devia ter ensinado na escola, mas você vai ter que lutar contra você. Você vai se sabotar, você vai pensar, você vai ter pensamento negativo. Você vai ter pensamento de autossabotagem. Você vai ter pensamento que você não é capaz. E você só vai ter esse pensamento, não é a verdade. Por quê? Porque você não realizou, entendeu? Deu errado, pô, eu sou um fracassado. Não, você não é fracassado porque deu errado, entendeu? As coisas são cíclicas. Vai ter hora que uma hora vai dar tudo certo, outra vai dar tudo errado. E a gente não foi criado, o brasileiro não foi criado a ter essa resiliência, tá ligado? A gente foi criado a baixar a cabeça pra tudo. Isso é foda, tá ligado? Isso é foda. Como ele tem como o Andrés, ele vem de fora e tem... Acho que deve ter no sangue, tá? Deve estar no espírito. Essa coisa que os familiares passaram de guerra, que baixou a cabeça, reconstruiu, ficou grande, caiu, reconstruiu. Ele veio da Europa. Europa é dentro do que gritaria, né? Então sempre tem essa coisa de altos e baixos. Então pra ele é mais... acho que tá no... Ele consegue trazer isso a mais à tona, entendeu? Diferentemente do BR e tal. Primeiro na gente, e aí, consequentemente, você consegue ajudar muito mais. Ano que vem, o Sepultura faz 40 anos. E a gente torce pra que venham mais 200 dessa banda, que além de um orgulho do país, é uma verdadeira entidade do metal mundial. E ninguém melhor pra pilotar essa máquina que o nosso saudoso Andrés Kisser, um grande viva, esse monstro sagrado, gente fina, paizão, amigo amado, Andrés Kisser. Para falar sobre, sabe quem vai falar sobre Andrés Kisser? Ninguém menos que o próprio. Para falar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória de ressignificação. Normalmente é um psicólogo. Mãe Trícia. Fala aí, Andrés Kisser. Oi, Luca, tudo certo? Pô, prazer participar dessa história, né? A maneira como você conta, todos os detalhes, muitas coisas que as pessoas geralmente não sabem, né? E bom, o movimento Mãe Trícia nasceu da experiência, né? Que eu tive com minha esposa. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2021. Ela veio a falecer em julho de 2022, né? Foi 1 ano e meio de tratamento. Eu lembro desse dia, velho. Covid no meio de tudo isso. Foi um câncer muito agressivo e os últimos dias dela foram muito difíceis, né? Os últimos meses, na verdade, né? Foi muito difícil. Mas ela sempre lutou ou encarou, né, a situação de frente, sempre preocupada com todos à sua volta. Até o último momento ela foi ela, né, fazendo piada, enfim, preocupada com todo mundo.
mundo. E eu percebi que todo aquele processo que eu passei, né, com a Patrícia, da UTI, do hospital, de medicação, né, oncologia, equipe de cuidado paliativo, que eu já sabia o que era porque a Patrícia estudava medicina, né? Então eu já tinha alguma ideia do que era o cuidado paliativo, mas uma ideia bem superficial. Mas o cuidado paliativo, ele tem uma amplitude muito maior. Ele pode dar qualidade de vida e dignidade para o final de vida desde muito mais cedo, durante o tratamento, uma doença incurável, né? E é isso que o movimento Mãe Trícia que eu criei depois de toda essa experiência quer falar, né? Ele quer estimular o assunto morte, o assunto eutanásia, testamento vital, suicídio assistido, entre tantas outras coisas que já estão sendo aí em vários países, né? Já são regularizadas, já são utilizadas, já passaram por esse debate em sociedade. Enfim, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, eu tenho um certo preconceito, né, de se falar de morte, e eu percebi que a gente pode se preparar muito melhor para esse momento. A Patrícia sempre foi uma pessoa que falava de morte de uma maneira muito leve, muito tranquila. Desde que eu comecei a namorar com ela, ela sempre falava que quando morresse não queria que colocasse no caixão, sem o travesseiro, sem o pijaminha dela, sem a meia, com o cobertor, porque ela não queria passar frio, ela queria ficar bem confortável. E a gente dava risada, né? Falava, Patrícia, você é louco, enfim. E quando aconteceu, eu percebi que aquilo fez toda a diferença, porque todo mundo, a família inteira, sabia o que ela queria. Então eu percebi que isso tem que ser estimulado, a gente precisa falar, a gente precisa preparar o funeral, tava tudo pago o funeral, né? Inventário também é uma coisa muito difícil, muitas das coisas burocráticas que são feitas no inventário podem ser amenizadas durante a vida, com a pessoa viva ainda. Regularizar um monte de coisa que fica para depois e fica um processo muito mais difícil, né? E a gente precisa falar sobre isso. O movimento Mãe Trícia também organiza o PatFest, né? O festival que já foi feito o ano passado, né? O PatFest 1. Logo depois da morte da Patrícia, ela teve essa vontade, né? A primeira fase da quimioterapia de 2021, ela passou muito bem, apesar das cirurgias pesadas e de todo o processo de quimioterapia, ela encarou aquilo com uma força sensacional, né? Então ela pediu uma festa, né? Para o grupo Os Hospitais, né, que eu faço parte. É um grupo que leva música para hospitais, para creches, para vários lugares que as pessoas estão passando dificuldades, né? E a gente alegra, né, e traz a música para esse ambiente que sempre melhora muito, né? Sempre ajuda muito. E ela pediu uma festa, né, com um show dos hospitais. Infelizmente não deu tempo, né? A doença voltou com força total e ela acabou falecendo. Mas quando isso aconteceu, eu fui para hospitais e quis organizar essa festa em homenagem a ela, né? E também quis procurar, sei lá, um movimento ou uma ONG que tivesse ligado aos cuidados paliativos, né? Nós achamos a Comunidade Compassiva no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que leva o cuidado paliativo para as favelas da Rocinha, do Vidigal, para as favelas de Minas e alguns outros lugares agora que tem crescido, né, esse movimento. E o ano passado, o PatFest 1, nós conseguimos arrecadar mais de 90 mil reais, né, que foi sensacional, foi uma ajuda muito significativa, né, para o projeto deles. E mais do que ajuda financeira foi trazer isso à tona, né, trazer para a sociedade o que é o cuidado paliativo, quais são os seus direitos, nossos direitos como cidadão. O caso da Patrícia era um caso clássico de eutanásia, né? Eu sei que a eutanásia é ilegal no Brasil, mas eu perguntei, né, por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém traz isso à mesa? Mano. Porque seria uma possibilidade para tanta gente aí que está passando necessidades ou passando um período ali no hospital, medicamento, máquinas e todo aquele custo, né? E sabe que não tem chance, sabe que não tem cura, sabe que não tem como sair daquela situação. Então é dar dignidade, é dar condições de vida para uma pessoa que tem uma doença incurável, né? Tem muita gente aí que tem doenças gravíssimas, mas que através do cuidado paliativo pode ter uma vida praticamente normal, ir numa festa, curtir um cinema, fazer coisas do dia a dia, né, com a família, com os amigos, e isso dá uma força interior que ajuda, no geral, no tratamento, né? Então, o PatFest esse ano vai acontecer agora dia 25 de outubro, na Áudio, em São Paulo. O PatFest 2, né, estão todos convidados, os ingressos já estão à venda, na Tic 360, vários nomes já confirmaram, você pode ir no Movimento Mãe Trícia, na página do Instagram, ou no Pat Festival, que a gente tem uma página no Instagram também, para ver todos os nomes que já estão confirmados e participe. Além de participar, procure informações, converse com suas famílias sobre esse assunto, estimule esse assunto, né? Porque ele é muito saudável, ele vai unir mais as pessoas e quando acontecer, o processo vai ficar um pouco mais leve. Né? Eu queria agradecer muito a Luca, que é uma
amiga de longa data, por isso, né, por ter feito essa bio, né, essas informações sobre minha carreira e sobre minha vida. E participem, né? Movimento Mãe Trícia, PatFest, dia 25 de outubro. E vamos estimular esse assunto, que ainda é um grande tabu aqui no Brasil, né? Mas que não deveria ser, porque ele é muito saudável, porque essa é a única coisa, essa é a única certeza que a gente tem. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo né? morrer. De uma Então, forma ou de outra. Então, por que não se preparar um pouco melhor para esse momento, né? Um beijo a todos, muito amor, e a gente se vê no PatFest. Valeu! Demais, Andrés querido aí, lá da PQP, gravando pra gente, sempre outra gente fina, com posicionamentos relevantes, um querido. Valeu, Andrés. E valeu também aos nossos membros, Juca Filho. Eu queria falar 3 coisas. Eu queria falar primeiro sobre por que ninguém fala da eutanásia aqui no Brasil. Porque aqui é um país religioso, entendeu? Aqui é um país fundamentalista. Então, se você falar disso, você tá meio que renegando a Deus. Como assim? A pessoa quer se suicidar, quer fazer eutanásia, sendo que Deus pode curar tudo. Mas a pessoa não tem aquela crença. Não importa. Aqui é um país de Deus, então você vai ter que aceitar, mas eu não acredito. Dane-se, entendeu? Outra coisa também é sobre o preconceito de falar da morte. O Brasil é um país violento. Aqui morre gente toda hora, todo momento, entendeu? E a gente só se dá conta que é um país violento quando morre alguém perto da gente, ou próximo da gente, ou quando é alguém bem perto da gente. Mas puta que é um país de merda, entendeu? Aqui é muito violento porque tem a questão socioeconômica, tem a questão de leis fracas, tem a questão de cumprimento de pautas ideológicas que querem derrubar certas coisas e usam da violência, mas não falam. Então, isso acontece muito, de não falar dessas situações pelo simples fato de que é um assunto extremamente religioso, tá ligado? Pra quem é religioso, pra quem não é, entendeu? E a terceira coisa que eu ia falar é sobre, assim, ó, por exemplo, você tá com um câncer no cérebro. Esse câncer dói. Porque ninguém fala que câncer dói. É uma dor insuportável. É uma dor... Mano, quem já teve amigo... Eu já tive muito amigo que já teve câncer. Mano, é insuportável. Insuportável. Parece que eles falam que dói tanto no corpo quanto na alma. Porra, você tem um câncer incurável. Eu quero falar assim, eu não aguento mais. Eu quero pagar o preço. Eu quero ter eutanásia. Entendeu? Eu não quero mais sofrer. Pô, a minha família não tem dinheiro. A minha família tá sofrendo, entendeu? Eu já conversei com eles. Já tá tudo certo. Eu já estou pronto, entendeu? Então, o que custa fazer isso? Eu já conversei com todo mundo. Já tá tudo resolvido. Por que eu preciso ficar? Ah, porque no Brasil é proibido. Quem proibiu? Político, velho. Político não tá nem aí com o povo. Político só quer saber de voto, entendeu? Tanto que eu fui pra academia hoje. Não, o show já tá lotado de santinho, velho. Você acha que ele tá preparado com a eutanásia? Entendeu? Porque o rico de verdade, o político rico de verdade, ele vai pra Suíça, vai pra algum país europeu e vai fazer a eutanásia lá. Porque ele não tá esperando a cura divina. Porque ele já sabe que o médico não... O médico já deu o veredito. Falou, mano, você tem mais 3 meses, entendeu? Já era. Tem que se falar assim, entendeu? Tem que parar com essa cultura de não falar da morte, porque, vai atrair. Se você falar de morte, você vai atrair a morte, entendeu? No Brasil morre toda hora um monte de gente. E quantas dessas pessoas já falaram sobre morte, falaram como quer ser enterrada, já viram o testamento, já viram inventário, entendeu? Porque se você deixar pra depois, mano, o bagulho te consome, velho. O bagulho te consome. Então, mano, eu concordo com o que o Andrés falou. Tem que se falar assim, entendeu? Tem que ser falado. Não é porque você sabe de alguma informação. Pô, eu quero, por exemplo, eu não acho legal o conceito de enterrar. Eu não gosto, velho. Se eu fosse... Mas caso eu morra, ser cremado. Espera umas 48 horinhas, tal, crema, de boa, tudo resolvido, tudo assinado, entendeu? Caso venha essa live, já sabe o que eu quero e já era. Olha que simples, entendeu? Mas se você começar a falar isso, você vai atrair a morte, entendeu? Porque a morte, além de ser a morte, é a única certeza que a gente tem, né? Mas também é a coisa que a gente mais tem medo, né? Porque a gente esquece que a morte não é o fim de tudo. Isso que é a lição. Pô, eu tenho um desabafo a fazer pra encerrar esse vídeo. Quando a Patrícia morreu, foi num domingo. Puta, eu tava indo pra academia. Por que eu tava indo na academia? Porque eu estava passando por problemas. Eu tava com muitos problemas de cabeça, assim. Coisas mal resolvidas, sabe? Coisas que
não deram certo. E eu me culpava muito, tá ligado? Eu me culpava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito proativa. Eu sempre fui muito proativo. Então, se alguma coisa desse errado, a culpa era minha, porque eu não agi de acordo com o padrão. E a filha da... Eu sigo a filha da Patrícia, que é a Julia Kisser, né? Ela trabalha com a cantora lá que faz sertanejo lá, tal, não sei o que. E ela fez uma postagem, mano, porque eu falava assim pra Deus, eu não consigo enxergar, porque eu tô passando por isso. Eu ficava assim na cabeça, Deus, me mostra, porque eu não consegui enxergar, tá ligado? Aí ela catou e fez ela fez um testemunho, sabe, sobre a morte da mãe. Mano, muito lindo. E ela falou um negócio que apesar de ela ter morrido, a luz dela sempre vai continuar dentro dela, porque não é o fim de tudo. Aí, tipo, deu sabe quando dá um estralo assim, ó? Quando a luz vem assim, pá! Caralho, mano, é verdade. Eu tô me sentindo assim porque eu tô achando que é o fim de tudo. E na verdade não é. Aí foi onde eu vi que ela era a morte da Patrícia significava uma luz pra continuar, porque a morte não é o fim de tudo. Foi esse significado que deu pra mim, foi isso, entendeu? Esse foi meu desabafo. Espero que ajude alguém com isso. Aí tem os comentários bonitos aqui. Ah, o Andrés é diferenciado, velho. O Andrés é diferenciado. Ele transcendeu, velho. Ele transcendeu. É muito difícil fazer o que ele fez. Tanto que ele transcendeu, que a gente já falou sobre isso aqui, né? Que ele, uma pessoa que é alcoólatra, Se fosse no caso, ele tá fudido. Uma pessoa normal. Como eu digo, uma pessoa normal é uma pessoa que não agregou pra humanidade. O que o Andreas Kisser agregou? Música. Ah, é metal. Fala do capeta. Não, mas teve gente que gosta, nem é do capeta, fala sobre situações difíceis, mas tem gente que gosta, tem gente que se anima, tem gente que vai pra frente, tem gente que tava triste, ouviu uma música, melhorou, e assim vai, tá ligado? Essa que é a questão. Ele trouxe luz, trouxe alegria, e isso foi fundamental pra ele parar de beber. Mano, já parou pra pensar, alguém que bebe há mais de 30 anos, parar de beber assim, fala assim, não, eu quero parar de beber porque eu já bebi. Você não vê isso. Entendeu? É muito raro. É um ou outro. Fumar, usar droga, entendeu? Porque normalmente faz promessa. Ah, eu vou prometer que se o Corinthians for campeão da Champions League, eu vou parar de beber. Não vai acontecer isso. Então eu não vou parar de beber, entendeu? Tem gente que faz isso, tá ligado? É muito interessante isso aqui. Like. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!